América Latina. Para essa conversa, eu convido o Wagner Iglesias, que é doutor em Sociologia e professor do Programa de Pós-Graduação e Integração da América Latina da USP. Professor Iglesias, tudo bem com você? Como vai? Opa, pronto. Oi, Thalita, tudo bem? Fui ativar o microfone e desativei a câmera, desculpa. Tudo bem, boa tarde. Prazer falar com você e com todo mundo que nos acompanha na TVT. Prazer recebê-lo novamente aqui, professor. Vamos conversar então sobre a América Latina. E eu tenho visto, lido análises sobre essa guinada à esquerda no continente. É uma notícia que parece boa, assim, mas vamos analisar juntos isso, porque a gente teve ali no comecinho a eleição de... como eles chamam o presidente da Argentina? Alberto Fernandes. Alberto Fernandes na Argentina. A gente teve na Bolívia também a eleição de Luiz Arce, que era apoiado por Evo Morales, que sofreu um golpe ali no país, né? Então também uma notícia positiva. Agora a gente tem o Peru elegendo um professor sindicalista de classe assim operária, ainda vai tomar posse, ainda tem esse debate ali acontecendo no Peru, mas foi eleito. Então, assim, parece que há uma maré aqui no continente rumando para a esquerda. Eu quero saber como você vê isso. A gente vai passar por eleições agora no Chile, que também tem um candidato da esquerda bastante forte. Bom, Brasil 2022, várias pesquisas eleitorais mostrando o ex-presidente Lula como candidato preferido, né? Então eu queria que você falasse qual a sua opinião, como você analisa esse momento na América Latina. De fato, é um momento aparentemente de refluxo, né, das candidaturas neoliberais, dos governos neoliberais que vieram a derrotar aquela primeira onda progressista. Estou falando em primeira já pressupondo que a gente está diante de uma segunda onda progressista, que vieram a derrotar aquela onda progressista que começou com Chávez, depois veio Lula, Néstor Kirchner, Evo Morales, Rafael Correa no Equador, a Frente Ampla no Uruguai, depois essa onda elegeu Cristina Kirchner, Dilma Rousseff, e depois o Fernando Lugo no Paraguai, e depois ela refluiu, né? E aí nós tivemos a eleição de diversos candidatos de direita. Eu acho que Jair Bolsonaro no Brasil, que é uma eleição até relativamente recente, e o Maurício Macri, que é um pouco anterior na Argentina, o próprio Sebastián Piñera no Chile, demonstra um pouco que foi esse rebote, digamos assim, neoliberal. E agora parece que isso de novo está caminhando para o pêndulo mais à esquerda, mais progressista. E por esse esquerda, por esse progressista, a gente pode entender uma variedade muito grande, né, de forças políticas que estão no campo, que vai da social-democracia a um socialismo que se pretende revolucionário, etc., como é, por exemplo, o chavismo, que é governo na Venezuela e que ganhou recentemente uma eleição para a Assembleia Nacional. Mas eu não sei se todos esses quadros que estão aparecendo no horizonte, se eles vão se consolidar. A direita não vai abrir mão de competir fortemente nessas eleições. Eu peguei aqui, eu vou ter que dar uma olhadinha na minha colinha, mas eu peguei aqui, por exemplo, no Chile, o Daniel Jadue, que é o candidato do Partido Comunista, e o Partido Comunista teve uma votação importante, tanto para prefeituras, agora recentemente, quanto para a Assembleia Nacional Constituinte no Chile, segundo a última pesquisa que é do Instituto Critéria, junho de 2021, Daniel Jadue, 18%, e o candidato da direita neoliberal quase pinochetista, Joaquim Lavín, 13%. Logo depois, Sebastián Sichel, 10%, e Osná Provost, 9%, que são outras candidaturas de direita. Então você veja que, por exemplo, no Chile, diferentemente do que as pesquisas estão mostrando no Brasil, no Chile, o quadro ainda é bastante pulverizado. Tem um candidato da esquerda despontando, mas ele está longe de ter uma maioria folgada nas intenções de voto. E tem 4, 5 outros candidatos que são de extrema-direita ou até o centro, que vão disputar provavelmente a primazia para ver quem vai para um segundo turno contra o Daniel Jadue, né? Na Colômbia também não é muito diferente. Daqui a pouco, se você quiser, eu também te falo alguns números que eu peguei aqui de pesquisas na Colômbia. O professor, quando você fala que a direita não vai deixar isso acontecer tão facilmente, a gente pode usar, inclusive, o exemplo do Peru, né? Com essa eleição do professor ali, mas há toda uma movimentação para que ele não tome posse no país. Sim, ele ganhou por 44 mil votos, né? O próprio Departamento de Estado dos Estados Unidos e a OEA, Organização dos Estados Americanos,
declararam que a eleição foi limpa, o que é muito significativo, muito importante vindo dessas duas instituições tão poderosas, né? Sobretudo o Departamento de Estado. No entanto, o fujimorismo, a extrema-direita peruana, continuam batendo o pé, falando em fraudes, etc. Eu acho que o Pedro Castillo, em algum momento, tá aí as imagens dele, em algum momento ele vai ser declarado. A eleição foi há mais de um mês, foi em 6 de junho, e a posse é daqui a 2 semanas. Quer dizer, em algum momento, daqui a 2 semanas, provavelmente a Justiça Eleitoral peruana vai declará-lo oficialmente vencedor, né? Eu outro dia estava vendo a Telesur, e a Telesur trata ele ainda como candidato, porque ele não foi declarado oficialmente presidente, né? O candidato vencedor, eles estavam dizendo alguma coisa assim. No entanto, eu acho que esse estresse que a direita peruana está promovendo é funcional também ao Departamento de Estado dos Estados Unidos, é funcional ao neoliberalismo na América Latina, porque o candidato, a meu ver, né, posso estar até enganado, mas me parece que o programa dele vai sendo desidratado nessa negociação para efetivamente poder tomar posse. Ele vai tendo que fazer concessões para poder se mostrar um candidato confiável ao setor financeiro, aos bancos, aos investidores internacionais, à indústria mineradora, né, aos grandes capitais que comandam a economia peruana. Então é um movimento de permitir a sua posse, mas, entre aspas, talvez tentando domesticá-lo, o que não vai ser fácil, inclusive porque ele carrega um anseio, né? É isso que você descreveu, né? Um professor primário do interior, com um perfil muito popular, de origem humilde, etc., que é a cara de 75%, 80% da população peruana, né? Você vai ao Peru, não é Lima, né? O Peru é muito mais amplo do que aquela elite branca de classe média, globalizada, que viaja para Miami, para Nova York, para Madrid. O Peru é muito mais amplo do que isso. E o Castillo representa esses anseios que são historicamente, e a gente pode ir até no Peru colônia, não precisa ser nem no país como um país independente, são historicamente subjugados. Então vai ser um governo muito tenso. Além disso, eu sei que estou me estendendo um pouquinho aqui sobre o Peru, mas além disso, há um problema. Ele tem uma bancada minoritária no Congresso que foi eleito, né? Lá é um Congresso unicameral. Ele tem, se não me engano, 37 cadeiras, mais uns 5, 6 de partidos aliados, num universo de mais de 150 parlamentares. Então vai ser muito difícil a governabilidade dele, né? Eu vou pegar os números certinhos aqui, daqui a pouco eu falo. É isso mesmo, Peru Libre, 37 cadeiras, e o Juntos por el Peru, que é um outro partido de esquerda, 5, em 130 cadeiras no parlamento, né? Só que Fujimori tem 24 cadeiras com o partido dela, que é o Frente Popular. Lembrando que o Peru, nos últimos vários anos, teve vários presidentes que foram afastados, muito pelo estresse provocado pelo fujimorismo dentro do parlamento. E não vai ser diferente, provavelmente, agora com Pedro Castillo. Ao mesmo tempo, boa parte do seu eleitorado espera que ele chame uma Assembleia Nacional Constituinte para refundar o Estado peruano, né? Para ser um Estado de bem-estar social, que chegue aos rincões, que chegue às regiões mais afastadas, com políticas sociais, né? Com políticas de combate à pobreza. Então vai ser um governo, de toda forma, será um governo extremamente tenso. Sim. Peru passando por mudanças, o Chile passando pela Constituinte também, com uma perspectiva muito interessante aí pela frente. Eu queria que você falasse sobre Colômbia. Colômbia passa por protestos ali, tem eleição também. Qual é a perspectiva para o país? A Colômbia tem uma eleição no próximo ano, uma eleição presidencial. O ex-prefeito de Bogotá, o Gustavo Petro, que é um social-democrata, veio da guerrilha, mas hoje você pode considerar um político de centro-esquerda, uma centro-esquerda moderada, inclusive. Ele lidera as pesquisas, todas as pesquisas de opinião, né? Todas as pesquisas de intenção de voto, né? Mas, de novo, não é uma liderança folgada. É diferente do que a gente está vendo aqui, por exemplo, nas últimas pesquisas, que todas confluem para o nome do presidente Lula e, eventualmente, até uma decisão em primeiro turno, uma definição em primeiro turno. Não é assim. Aqui uma pesquisa, também de junho agora, do Centro Nacional de Consultoria, CNC, que é um instituto importante de pesquisas eleitorais e de opinião na Colômbia. Gustavo Petro, 21%. 21%. Já foi de 35% a intenção de voto nele no ano passado. Agora é de 21%. O segundo candidato é o Sérgio Fajardo, 6%. Juan Manuel Galán, 5%. Peñalosa, 4%. São candidatos é um cenário mais ou menos, embora a margem dele para os outros candidatos é maior, mas é mais ou menos parecido com o que a gente falou agora há pouco
do Chile. Você tem um candidato progressista na liderança e uma infinidade de candidatos, diversos candidatos de direita, de centro-direita, de extrema-direita, ainda disputando essa possibilidade de ir a um segundo turno contra esse candidato de centro-esquerda, que é o Gustavo Petro. E essa mesma consultoria nacional, Centro Nacional de Consultoria, para segundo turno, aponta junho de 2021, se a eleição fosse agora, Gustavo Petro, 31%, e esse Sérgio Fajardo, que é um candidato de direita, 31% também. Então seria muito polarizado um segundo turno. Então por isso que eu estava falando, eu acho que os resultados não são definitivos, né? Embora hoje apontem, né, para a liderança da esquerda. É mais fácil prever o que vai acontecer no Chile, porque a eleição é em novembro, do que na Colômbia, que a eleição é daqui a 1 ano e pouco, mais ou menos. Acho que a gente tem tempo para falar, por último, sobre Cuba. Cuba também teve protestos bastante noticiados pela grande imprensa durante esse final de semana. Como que você viu esses protestos? O que você acha que está rolando lá? Como que você traria essa análise para a gente sobre Cuba? Eu acho que existem 3 fatores importantes aí. O primeiro é a debacle, digamos assim, né? O declínio muito acentuado da economia cubana nos últimos meses por conta da pandemia, né? Cuba é um país relativamente aberto no sentido de que recebe turistas de várias partes do mundo e o turismo é uma fonte de renda, de dólares entrando na economia cubana muito importante, assim como remessas de cubanos que estão no exterior, né? Que mandam para suas famílias. O governo Trump aprovou uma série de leis nos últimos anos que dificultou bastante o envio de remessas e agora com a pandemia Cuba teve que fechar suas fronteiras e investiu tudo o que pôde, o que não pôde no desenvolvimento de suas vacinas para tentar, né, são 5 vacinas, Abdala, Soberana, etc., para tentar imunizar a sua população para poder reabrir a economia, né, para poder receber os turistas e tentar retomar o seu dia a dia econômico, enfim, o país depende muito disso. Mas uma pequena abertura que se fez no turismo após o início da vacinação, né, fez com que os casos de Covid aumentassem significativamente. E isso fez com que o país tivesse de novo que retornar a um estágio anterior. Além disso, Cuba depende muito, né, como acho que muita gente sabe disso, da exportação de petróleo da Venezuela, um petróleo subsidiado que é importante para a geração de energia. Então o país está enfrentando os apagões, né, está enfrentando essa situação que estressa muito as pessoas de fato, né? A falta de energia elétrica, a queda da renda, a diminuição dos recursos que circulam na economia. A recente medida econômica foi tomada agora há pouco por parte do governo que meio que unificou as duas moedas, a moeda interna e a moeda externa que Cuba tem, né, para as relações internacionais e a moeda que corre dentro do país. E além disso, o embargo dos Estados Unidos, que já dura 60 anos, né, o governo Biden não mudou nada, né, manteve tudo que o Trump já vinha, esse torniquete que o Trump já vinha implementando. E uma outra coisa é o fato de que isso está aparecendo agora, né, uma série de mensagens, uma série de postagens, etc. e tal, incitando a população a se levantar, a protestar, né, e eventualmente a enfrentar o governo cubano, e essas postagens, etc., boa parte delas são feitas do exterior. Né? Isso não é inédito, isso não é novo, isso aconteceu na Primavera Árabe, isso aconteceu na Ucrânia, isso aconteceu em vários países, né? E é um dado novo, digamos assim, da vida política mundial. Né? Apenas os países que bloqueiam, né, os sistemas globais de internet que se fecham em sistemas próprios que estão imunes a esse tipo de coisa, né? Mas não é o caso de Cuba, né? Então a população se levanta. Falando tudo isso não é para encerrar, tirar a legitimidade da população cubana que está enfrentando de fato uma situação de precariedade de vida, da vida cotidiana mesmo, muito séria, muito grave, né? Então, boa parte dos pleitos que estão sendo levados às ruas são pleitos legítimos, né? E é preciso entender isso. Mas também há outros fatores, né, de geopolítica, de guerra híbrida, de estrangulamento econômico, da pandemia, que também devem ser levados em conta. É um cenário bastante complexo, é difícil fazer qualquer previsão, né? O Díaz-Canel, que não é um Castro, não é o Raul, não é o Fidel, está sendo colocado à prova, né, a sua liderança. Acho que ele acertou quando foi para a rua,
né? Foi lá para a cidade de Santiago de los Baños, se não me engano, foi falar com o povo, isso é importante, né? O Ivan Duque na Colômbia não fez isso, o Sebastián Pinheira não fez isso, né? Ele fez, mas é muito difícil prever nesse momento se a Revolução Cubana vai conseguir superar esse momento gravíssimo que está enfrentando, ou se eventualmente a direita cubana no exterior, etc. e tal, vai conseguir derrubar o regime e efetivamente incorporar a ilha ao capitalismo. É imprevisível o que vai acontecer nesse momento. A gente segue acompanhando, é claro. Professor Iglesias, é sempre um grande prazer te ouvir por aqui, viu? Até uma próxima oportunidade, um abraço para você. Obrigada. Obrigado, Thalita, à tua disposição. Um abraço a todas e todos que nos acompanham aí na TVT. Muito obrigada.